Olá você, meu caro ouvinte, eu sou o seu host, Rafael Wayne, e eu nunca me escondi no sofá por conta de Dalek. E aí, gente? Tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos escuta. Eu tô aqui convidado à mercê de Rafael, sou Abel Alves, e particularmente eu me jogaria em cima de um Dalek, sim, e daria um beijinho naquele olhinho maravilhoso. Você sabe que ele é um nazista espacial, né? Ah, mas assim, são. Nossa, Rafa, mas você. Que isso, cara? Você me jogou num 880. Eu me senti. Nossa, eu me senti um lixo de ser humano agora. Que isso? Não, calma lá. Nossa, bateu uma bad muito. Me extermina, por favor. Depois dessa não dá pra seguir. Ai, mal abri o Não podcast e já daria, criei um não corte. daria, gente. Não daria um beijinho, não. Não. Não pularia em cima, tá bom? Eu mal abri o episódio e já rendeu conteúdo pra corte. Nossa, isso é maravilhoso. Que incrível. Se serve de consolo, a Kate Manning, ela já pousou pelada, colada em um Dalek, né? Não sei agora. Eu não falo mais nada. Eu não me pronuncio mais a respeito de Daleks e minha vida amorosa. Entendeu? A única coisa que você pode ouvir da minha vida amorosa e Daleks é que ela provavelmente já foi exterminada por um Dalek. Boa! Boa! Isso sim é uma boa intro. Enfim, galera. A gente está aqui hoje reunidos para comentar sobre a segunda história da série e que introduziu também, né, o seu monstro mais icônico, né, os Daleks, né, criação da perturbada mente de Terry Nation, monstros esses que foram grandes alegorias, né, a escalada do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial e foram monstros muito icônicos. O Dr. Who tava meio mal das pernas. Peraí. Eu já tava engatando aqui no conteúdo do podcast, eu nem terminei a intro. Enfim, Não, vai do jeito que você quiser. Que isso? Quem sou eu pra te privar? Só adicionaria que junto disso também vale ressaltar que os Daleks que são o quê? São os seres mais amados por Chris Chibnall, né? Porque todo final de temporada estavam eles lá. Então, realmente canonizados e canonizados eles já eram, né? Mas eternizados pra série até hoje em dia, né, Rafa? sim. Tanto é que a gente tem no dicionário de inglês, né? Inglês britânico, a gente tem algumas palavras do universo de Doctor Who lá. Nós temos TARDIS e nós temos Dalek. Eles são tão Cara, icônicos que eles estão no dicionário. a única coisa que eu tenho a dizer é que tem algo que tem no dicionário britânico, mas essa intro não tem, que é final. Enfim, a Bel e eu estamos aqui juntos para comentar sobre Daleks, né? Os monstros que revolucionaram Doctor Who e a série nunca mais foi a mesma desde então. Não só a série, mas a cultura pop nunca mais foi a mesma desde então. Então, nós estamos aqui configurando, né, as coordenadas da Tardes para Iscaro. Então, bora lá, meu caro. Vem aqui, você entrar aqui nessa emboscada. Partiu. Partiu. A sua jornada cósmica começa agora. Os Daleks, né? Os Não teve Daleks. musiquinha? Desculpa, fiquei mó. Eu vou colocar na edição depois. Ah, mó sem graça. No primeiro podcast tinha musiquinha, gente. Você quer musiquinha? Tá aqui. Eu quero. Agora sim, me sinto satisfeito. Posso ir embora já, né? Não. Você não vai embora, não. Eu Ah, não vou abrir as portas da tarde assim tão cedo, não. tudo bem. Os Daleks, né? A segunda história da série, né? Literalmente a segunda, é escrita por Terry Nation. E é interessante porque, tipo, diferentemente do esquema que a gente tem hoje, né? Onde o showrunner ele tem ideias para histórias ao longo da temporada e vai terceirizando essas ideias para escritores convidados e tudo mais, quando não escreve seus roteiros. Aqui, no começo do Doctor Who, nós tínhamos vários
escritores convidados e nós não tínhamos uma figura de showrunner, né? Nós tínhamos a produtora, que era a Verity Lambert, né? O primeiro episódio, a primeira história sobre os Homens das Cavernas foi por pura eventualidade. Foi o primeiro roteiro que foi aceitável e que ficou pronto para gravarem a série, né? Tanto é que tiveram que fazer umas modificações no roteiro para poder ter o piloto, né? Introduzindo o Doutor, a Susan, Ian, Barbara, Cole Hill, a Tardes e tudo mais. Daleks aqui, ele já embarca com eles aterrissando em Skaro. É interessante notar aqui, já de primeira mão, que o local onde eles aterrissam não é nomeado a história inteira. Não é chamado de Skaro a história inteira, né? Esse nome Skaro só veio depois. Eu só não lembro agora de onde que veio esse nome Skaro. Eu acho que na era do segundo Doutor que já vem com esse nome, né? É verdade, eles não pontuam, né? Acho que o doutor, inclusive, nem sabia direito em que planeta ele tava no começo do episódio. Não sabe. A única coisa que a gente vê no final do arco ali dos Homens das Cavernas é o ponteiro, o indicador de radiação da tarde, assim, de normal pra. Vocês vão tudo virar POC, tá só o Chernobyl aqui, sabe? Isso, verdade. É isso que a gente tem. Só que eles saem da tarde sem saber disso, na maior irresponsabilidade. Eu adoro, e aí é mais pensando em cinematografia, esse closezinho que tem, é muito padrão dessas coisas antigas, né? Que todo mundo Sim. sai, aí dá o closezinho lá no negocinho de rádio. Sim, sim. Inclusive, não lembro quem foi o diretor ou diretora na última temporada que deu uns takezinhos assim, que eu acho que eu até comentei com você, lembra? Sim. Que eram planos gerais, sempre bem abertos, que iam se alongando e puxando. Eu fiquei, nossa, isso pra mim é muito Doctor Who, nessa vibe era clássica, e esse plano pra mim era clássica. Com certeza. A Tardes, ela materializa aqui em uma floresta petrificada. Isso é muito interessante, esse cenário, justamente para o contexto da época, né? Onde tudo que era exibido era preto e branco em vários tons de cinza no meio. Então esse contexto de floresta petrificada, né, depois de um incêndio e tudo mais, se encaixa muito bem com esse contexto da época, sabe? Fica muito mais imersivo. E, inclusive, aqui já vai minha primeira crítica à versão colorida desse arco que saiu ano passado, porque quando a gente vê o começo da história, a floresta petrificada, ela tá colorida. Tipo, ela tá muito distorcida de cor, mas você ainda vê cores ali. Você ainda vê um pouco do verde, ele tá muito acinzentado esse verde. Mas ainda assim, você vê um verde ali bem presente. Você vê uns roxos ali meio prateados e tudo mais. E isso acaba prejudicando um pouco a minha imersão com o cenário da floresta petrificada, floresta morta. Porque eles encontram animais ali, né, petrificados e tudo mais. E chega um momento que a Susan, ela encontra uma flor que ainda tem cor, que ainda tá viva. Só que na versão colorida, essa cena não tem tanto impacto porque a floresta ainda é colorida, sabe? Eu concordo, mas eu admito também, ao mesmo tempo é muito engraçado ouvir essa perspectiva, porque assim, a gente talvez crie esse cenário na nossa cabeça de como que a gente imaginava que seria aquela versão ideal colorida, só que ao mesmo tempo parece talvez um pouco hipocrisia, tipo, essa puxada de, não, eu tava assistindo a versão colorida, e aí eu chego na floresta e tinha cor na versão colorida. Que é isso? Eu admito que foi um pouco engraçado pra mim essa situação de você virar e reclamar que tinha cor na versão colorida. Você vai pedir um lanche de 2 hambúrgueres e vai falar, mas o que é esse segundo hambúrguer aqui? Me pareceu a mesma vibe, mas tudo bem, eu não vou te julgar, você tem o direito de dizer que quebrou pra você. Mas que ficou um pouco meio insensato, ficou. Que absurdo é esse? Onde já se viu versão colorida ter cor? Você já viu o Ruvian sendo racional, cara? Mano, não. Brincadeiras à parte, eu tenho essa crítica à versão colorida porque, tipo, porque não se encaixa tanto com o cenário proposto ali, né? Porque a ideia deles terem interessado em um local que tá as cinzas, sabe? Que foi petrificado, né? Então você espera muito cinza, você espera que o cenário não seja vivo, sabe? Você espera a total distância de vida. Tanto é que quando a Susan encontra um animalzinho ali, esse animal tá morto, tá petrificado, sabe? E no preto e branco, essa ideia de uma floresta sem vida é vendida com muito mais imersão, sabe? E eu sei que não é tão intenção da época, mas é uma coisa que ajuda na imersão. É uma coisa semelhante. É quase na mesma veia de quando a gente vai conhecer a Tardes pela primeira vez,
lá no lixão, lá na sucata. Porque, por conta de limitações da época, aquele cenário ele fica muito mais imersivo, ele fica muito mais misterioso, fica tudo muito mais duvidoso, é muito mais escuro, você não consegue ver as formas de uma forma muito boa, não é muito definido. Então ajuda para a contribuição do mistério, sabe? Eu sinto que das primeiras histórias elas conseguiram utilizar bem das limitações da época para poder criar um cenário imersivo. Então quando você vai fazer uma remasterização disso para os dias atuais, você tem que ter muito cuidado em relação a isso, sabe? Cara, eu concordo porque, agora saindo da piada, né? Existe sim uma preocupação que a gente tem que ter nessa perspectiva de. Porque, claro, é muito legal a tecnologia avançar e a gente conseguir ter esses elementos coloridos e etc. Mas eu vou ser um pouquinho conservador agora. Eu vou ser um pouco candidato a Bolsonaro e dizer que eu acho também ao mesmo tempo que. Eu vou ser muito honesto. Eu olho um pouco pra BBC e eu pergunto: tinha necessidade de Ai, colorir? ai. Tipo, Eu. agora, eu sei que não é muito comum fazer isso nesse programa, mas falando sério, tinha de fato. Porque na minha perspectiva, existe um recurso a ser protegido dentro da ideia de um elemento que era em preto e branco, porque aquele elemento ele traz tanto material cultural da sua época, e ao mesmo tempo a cinematografia ela estava adaptada e pensando que a gente está falando ali do final da época do preto e branco, né? Então a gente está falando de uma das eras que mais tinha conhecimento de como filmar algo em preto e branco. Porque não é só literalmente deixar os materiais das cores que se tem, né? A gente sabe hoje que filmar em preto e branco coloca diretamente em questão toda a paleta de cores que um cenário, que uma estrutura usa. Então, particularmente, a gente tem que pensar, e aí pensando pela perspectiva artística, de que os designers, os artistas que produziram aquele cenário, eles pensaram naquela paleta de cores para chegar naquele tom de preto e naquele tom de branco. Então, talvez, eu concordo com o Rafa agora, tirando a brincadeira de você estar reclamando que tinha cor, porque para mim, realmente, talvez não tivesse que ter cor. O preto e branco ali, ele tinha todo um peso já climático, que era da adaptação da série na época. Pois então, eu não tenho nada contra você revisitar histórias da era clássica e você recolorir elas, ou então você reeditar elas. Eu tenho muitas críticas em relação ao que foi feito em The Daleks, eu vou contar isso mais pra frente, sobre a questão das escolhas de cortes que eles fizeram, porque tem uns momentos que os cortes aqui são muito agressivos, são muito secos, e você fica tipo assim, tá, eu tô entendendo aonde você tá querendo chegar, mas puta que pariu, que porra é essa que tá acontecendo? Como é que eles chegaram aqui? Sabe? Sim. Tanto é que eu comentei com uns amigos assim, porra, terminei The Daleks colorido agora. E, nossa, que bagunça que é, que baderna que é. E sobre a questão de pensar o set, isso de como melhor chegar nos melhores tons de preto, branco, cinza, de que as coisas sejam muito bem distintas visualmente, que tem um contraste visível, é interessante você ter comentado isso, porque, tipo, os sets de lá, eles eram coloridos, sabe? As roupas, elas não eram monocromáticas, sabe? As roupas eram Exato. coloridas. O primeiro doutor, ele usava um colete dourado, né? Em muitas histórias. A Bárbara, por exemplo, aqui ela estava usando rosa, né? Que mais? O chão da Tardes, muitos dizem que o chão da Tardes no cenário nunca foi cinza, nunca foi branco. Ele era azul no set. A questão é que no contexto da série, na narrativa, esse cenário da TARDIS, ele era branco. O apelo dele é de ser algo muito destoado da realidade, algo muito alien. Por isso a escolha do branco, sabe? Essa questão de estranheza, sabe? E quando vem pra... E a gente se acostumou com isso. Tanto que todas as vezes que a TARDIS ela foi reintroduzida na série, a TARDIS Primeiro Doutor foi reintroduzida na série, agora em cenário colorido, ela era branco e cinza, sabe? Aqui em The Daleks, o chão tá azul. O chão tá azul. E não faz o menor sentido, sabe? Eu entendo que muito provavelmente o chão do set real era azul, mas tipo, gente, eu não tô assistindo uma peça, sabe? Eu estou querendo me imergir em uma história de um velho maluco, de um otário com uma caixa azul com uma gangue que ele sequestrou de uma escola em um planeta inóspito combatendo nazistas espaciais. É isso. Eu entendo, inclusive, essa sua preocupação em cima
se projetar, né? Porque, porra, vamos lá. A BBC. Foi a BBC que se propôs? Quem foi que trouxe a proposta, inclusive, de recolorir? Só pra, né? Pois então, Enfiar o dedo no cu da pessoa certa. contextualizando, é, a ideia de recolorir foi do Russell T. Davies. Esse foi uma das... Tinha que ser do viado. Desculpa, pode continuar. The Daleks foi o serial que pode dizer, que alavancou o interesse popular em Doctor Who. A gente teve um começo nada fácil, né, para Doctor Who. A gente teve o piloto que foi cancelado, aí depois teve toda a regravação dele. Um dia antes da série estrear, teve o assassinato do presidente dos Estados Unidos, o Kennedy. Sim. Aí teve o arco lá dos Homens das Cavernas, que tirando o episódio 1, o arco é ruim. Então, tava tudo contra a série nesse momento. Eles precisavam de uma coisa que alavancasse, né? E aí... Na época não tinha nem o povo. Exato! Exato, não Porque tinha hoje em povo. dia Doctor Who não tem verba, Doctor Who não tem porra nenhuma, mas tem o povo. Naquela época nem o povo tinha. Nem o povo tinha. Pois e aí o Terry Nation ele teve um roteiro ali pronto, né, que era justamente para os Daleks, né, tratando sobre esse terror muito inspirado no que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E o Sidney Newman, ele tinha uma regra muito forte pro Doctor Who, tipo assim, isso aqui é um programa para crianças, a gente tem que educar elas história e ciências. Não pode ter monstro de olho esbugalhado. Não Sim, pode. Nada de arma isso. laser, nada de monstro... cérebrozinho. Pois é. Aí, o que acontece lá na segunda história da série? Monstro de olho esbugalhado. Cara, o pior é que isso é o quê? Na primeira temporada? É na primeira. Que tem uns cérebrozinhos de olhos. Peraí, é na primeira? É eu na não sei, primeira, mas é na primeira. É no começo. É no começo do primeiro Doutor, sim. Na primeira temporada, que eles têm aquele episódio, eu não lembro qual episódio agora mas que eles estão numa casa e que no final eles encontram aqueles cérebros, que são 3 cérebros que controlam tudo dentro daquele lugar. Sim, sim. The Daleks criou um novo padrão, né, pra série, onde eles começavam a utilizar do sci-fi para poder criar tramas mais heróicas, né? Em relação a isso. A gente vê o desenvolvimento, o começo do desenvolvimento de heroísmo do primeiro Doutor aqui. Na primeira história dele, no Homem das Cavernas, a gente tem um pequeno momento heróico dele, que é quando ele vai salvar a pele do Ian, né? Falando assim, ó, se ele morrer eu não faço fogo. Mas não vai muito longe disso. Aqui, ele começa a desenvolver esse lado mais pra reta final do arco, né? Porque eles aterrissam, né, em Skaro. Ele tá todo animado, tipo assim, vamos explorar, não sei o quê. E o restante, não, a gente vai voltar pra casa agora. Esquece isso, cara. Esquece isso. A gente quase morreu de pedrada ali no tempo dos Homens das Cavernas, a gente vai morrer aqui não. E aí ele fica todo empolgado, depois ele, sabe, se sente recolhido. Aí Sim. ele volta pra Tardes e ele rouba um cartucho, né? Um depósitozinho de mercúrio. E por conta disso a Tardes não consegue voar. Ele sabota a própria nave só pra poder explorar um planeta radioativo. E ainda faz egípcio, tipo, nossa! O que aconteceu? Que isso? Ele faz egípcia total. Nossa, o que aconteceu? A Tardes O não pode primeiro doutor, voar. ele fazia muito egípcia, né? Quando ele queria. Ele fazia muito. Ai! O que aconteceu, gente? E tipo, o William Hartnell, ele é um autor muito maravilhoso. Porque tipo, o doutor ele fica passando a mão pelo painel, assim, por debaixo do painel, por debaixo do console, né? Em vários painéis, que tu vai transitando pro painel de desmaterialização. E aí a câmera, ela também ajuda bastante nisso, né? Ela faz uns recortes. E aí quando a Tardes desmaterializa, ele rouba o cartucho, né? E quando o Ian, ele saca na hora que o doutor ele sabotou a nave, né? Ele fala assim, nossa, que conveniente, né? Você tem um cartucho que precisa de mercúrio, mas não tem mercúrio na nave pra reabastecer. Aí o doutor, nunca me aconteceu antes. Sei. O doutor ele vira pra câmera e ele olha pro espectador e faz um sorrisinho. Sim. Sim. Ai.
Desde muito E, cedo, o velho é um trambiqueiro, safado, um otário com uma caixa azul. Adoro. cara, eu gosto muito dessa. Tem algo dele que eu gosto que eu não sei descrever, mas muita gente se paga como se ele fosse uma pessoa que tem essa pegada muito de superioridade, mas eu acho que dentro dessa superioridade dele tem muito sarcasmo, sabe? Com Tipo, certeza. o primeiro doutor, ele já era alguém muito sarcástico. E foi algo que marcou, inclusive, a personalidade do doutor por muitos doutores que são muito conhecidos, tem essa pegada sarcástica. Pensando pra quem só assistiu a New Who, o Capaldi é um dos doutores mais marcados pra muita gente, exceto pra quem é tarista. E, O nono e também. o nono, porque eles têm essa coisa do sarcasmo, sabe? Marca muito eles. A dona é marcada puramente por sarcasmo. Com certeza. E aí, ter esse primeiro doutor já trazendo esse tipo de elemento, trazendo esse tipo de pegada, e que era uma coisa meio bem como se diz trambiqueira, né? Que falava, a gente vai ficar aqui sim, vou esconder o Mercúrio nessa porra sim. Ai, nossa, gente, perdi o Mercúrio. Ó, que isso? Pois Que é, isso? pois é. Uma nave desse tamanho não tem uma gaveta com Mercúrio. Exato. Tem E 475 mil portas aqui, mas Mercúrio? é que nunca me aconteceu. Nunca precisa. Se te procurar um desintegrador de matéria, tem na Tardes. Mas Mercúrio. Bem isso. E antes dessa trambicagem do doutor, né? O Ian ele questiona, tipo assim, nossa, eu acho que ele realmente não sabe pilotar essa nave, hein? Porque no final do arco passado, eles estavam já tentando voltar pra Londres, né? Para onde eles Sim. saíram. Só que aí eles foram parar em uma floresta inóspita, radioativa, sabe? Quintal de Chernobyl. E já aí o Ian já começa a questionar, né? Que o doutor realmente não sabe controlar a nave, né? O dia que esses aí conhecerem uma tal de Riversong, eles vão ficar tão impressionados. Depois da trambicagem, né? O doutor inventar uma desculpa para poder visitar a cidade. Eles saem da tarde de novo. Só que dessa vez, quando eles saem, eles encontram um caixote, uma lata, né? Uma caixinha que tem uns remédios ali. Eles não sabem direito para que é. E a Susan coloca eles de volta para Tardes e eles descem para a cidade para poder pegar Mercúrio lá, né? É uma cidade toda futurista e no meio do nada e tudo mais. E é interessante até porque quando a versão colorida desse arco abre, o primeiro frame que você vê depois da abertura é justamente da cidade. O que eu acho um erro, inclusive. Eu acho um erro terem feito isso. Eu acho que deveriam ter deixado a Tati materializando na floresta e só depois mostrar a cidade pra tipo assim, nossa, então o planeta Aquino ele não é desabitado, sabe? Ele Sim. tem vida aqui. A versão colorida ela errou em abrir com a cidade ali porque já quebra essa imersão. Mas enfim, eles chegam ali na cidade, né? Vão explorar e eles decidem se separar ali, né? Pra poder investigar o máximo possível e voltar pro ponto de origem ali. Que uns 3 minutos que eu ia andar, né? Pra voltarem. Aí beleza, né? Se separam e a Bárbara vai indo pelos corredores da cidade e as portas elas começam a fechar atrás dela, né? A trancar ela em um canto. Isso vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. E chega um momento que a gente chega na clássica cena onde ela fica encostada em uma parede e um Dalek está se aproximando dela com aquele desentupidor apontado pra cara dela. E ela dá um grito. Sim. Quem não daria um beijinho naquele negocinho? Desculpa. Eu não. Pode continuar, perdão. Ai, ai. Enfim, a Bárbara ela some, né, por conta disso. E aí eles vão procurar pela Bárbara. E chega um momento que o Ian, o Doutor e a Susan eles são encurralados pelos Daleks, né? Sim. E aí tem aquela cena dos Daleks falando, né, pra acompanharem eles e tudo mais. E o Ian, ele tenta fugir. E no que ele foge, um Dalek dispara e ele fica paralisado. E isso afeta ele durante boa parte da história, né? De ficar Eu só ia dizer que vale lembrar que nesse ponto da história, os Daleks não tinham ainda o raiozinho. Pelo menos não disparavam ainda os raiozinhos de disparou, morreu. Era a coisinha ali mais semi, né? Tava em desenvolvimento. Na verdade eles tinham, tanto é que isso acontece mais pra frente na história. A questão é que eles
não queriam matar o Ian ali, né? Eles queriam manter, queriam usar eles pra poder ter informações sobre os Faos, né? Porque Eles eles tinham o raio mortal mesmo? tinham. Tanto é que eles fazem um genocídio com os Faos. Depois. Ai, é verdade. Nossa, me esqueci, me total. Pois Falei é. merda, fake news do dia foi minha. Primeiro programa que o Rafa não solta uma fake news. Botar uma plaquinha no começo do episódio, estamos a 0 dias sem fake news, tentar fazer? Nosso recorde total de 0 dias. De 0 dias sem fake news. Você que achou que era hoje, achou errado, otário. Exato. Mas enfim, eles comentam, né, que já estavam vigiando eles à distância faz um tempinho e eles confundem eles com os Faos. E aí logo depois eles explicam, né, que neste planeta tinha uma guerra, o que uns 500 anos atrás, né, entre dois povos, os Daleks e os Faos, né? E essa guerra ela acabou escalonando a um ponto que os Daleks eles explodiram uma bomba de nêutrons e tudo que era vida morreu, sabe? E aquela cidade ela funciona como um abrigo, como um bunker, né? E eles não tinham certeza se os Faos estavam vivos, mas tipo, não subestimavam que poderiam estar, sabe? E aí Sim. e eles atribuíam isso a questões de mutação, né? E eles falavam assim, nossa, os Faos, eles são perigosos, eles são os mutantes, não sei o que, sabe? E aí quando a gente vai conhecer os Faos, eles são muito, muito humanoides, sabe? Eles têm um comportamento muito humano, né? E é interessante notar isso porque, tipo, a gente tem uma desigualdade tecnológica muito grande, né? E fica uma dinâmica da lógica de exploração, sabe? De colonização, que eu percebo nos Daleks contra os Faos. Sim, eu concordo. Eu só não sei se eu iria tanto, porque não sei se existe uma. Eu atribuiria muito mais a lógica de colonização se existisse de fato uma dependência, sabe, de um sobre o outro. Pois então, os Daleks, eles querem sair da cidade, eles querem se espalhar pelo planeta, né? E aí talvez seja uma lógica semelhante com o que foi a colonização dos Estados Unidos, sabe? De fazer genocídio com os nativos para poder repovoar com a sua população, sabe? Pode crer, pode crer. É a lógica que eu tô interpretando. Faz sentido. Não sei se pensaram nisso como uma crítica direta, mas que fizeram uma crítica, no mínimo sem querer, fizeram. E aí eles acham, né, que o grupo, eles são Faos, que eles invadiram. Antes disso, o doutor, o Ian e a Susan, eles encontram uma sala cheia de equipamentos e eles percebem que a civilização que está ali, ela é muito cientificamente avançada, né? Ela tem... E ali eles percebem, nossa, a gente tá em Chernobyl, hein? Tá radioativo pra caralho. Isso tá explicando agora que a gente tá meio zonzo, não sei o que. Era feito de... Era... Efeito de... envenenamento de radiação. Isso. Tem um momento que o doutor ele entrega o cartucho, né? O cartucho de mercúrio lá pro Ian. E aí conversa vai, conversa vem. E aí ele... ele tem um... Qual que é o nome? Tem um momento que ele tem esse ato falho. E aí ele solta... Ah, não, tava só de tramicagem. Só queria explorar a cidade. E aí o Ian tipo assim... Puta que pariu, hein, seu velho? Você bota a vida de todo mundo em risco só porque você queria bancar uma de Dora Aventureira? Assuma as responsabilidades dos seus BO. O doutor tem que entender, cara, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E até hoje ele não aprendeu isso. E até hoje ele não aprendeu. O doutor precisa de um tio Ben, essa é a verdade. Hashtag tio Ben para a Companion. Sim. Até hoje ele não aprendeu isso. Chega lá, tal hora, 60 anos depois, tá lá ele voando, derrapando pela Yonde, podendo amassar qualquer um com a Tardes. E quando sai de lá, ele grita: cadê meu abraço? Eu dava um tapa nele. Exato, Eu dava um tapa na cara. exato. Enfim. Eu dava um tiro mesmo. Não era nem o tapa. Não, mas ele ia regenerar. Enfim. Dependendo de onde der o tiro, um tiro no pé, que é o tiro amigo. Enfim, eles são encurralados pelos Daleks, eles são aprisionados. E aí
momento vai, o momento vem, conversa vai, conversa vem. E o doutor, ele tá passando mal, sabe? Desconforto térmico nas alturas. E aí chega um momento que eles conseguem barganhar com os Daleks e a Susan, ela vai sozinha pra Tardes pra poder pegar os remédios, né, que os Files deixaram. Os Daleks, eles caem no joguinho, tipo assim, vamos deixar você pegar os remédios para seus amiguinhos, mas na verdade eles queriam os remédios pra eles. Porque eles acreditam que eles são vulneráveis pra radiação, né, que eles irão morrer pra radiação de fora. Exato. E aqui já tem um momento meio bizarro, que tipo, a Susan, ela recolhe os remédios, aí chega um Fal, conversa com ela, ele entrega mais remédio pra ela, e tipo, ele fica falando assim, eu fiquei observando vocês à distância, não sei o que, drarara. E eu fiquei, porra, cara, então por que tu fez esse joguinho de tipo assim, só deixar a lata ali de remédio e ir embora, sabe? Por que você não conversou com eles antes sobre a situação? Por que não deu um aviso? Falou, os homens de lata não é confiável não, podia... Cuidado com saleiros. Tipo isso, entendeu? Viu um desentupidor de pia? Corre! Viu um saleiro, um desentupidor de pia e um fouet pra bater ovo? Corre. Corre. Não é uma boa, não. Não é uma boa. Sabe qual que é o nome disso? Trabalho doméstico, vaza. Entendeu? Doctor Who feminista desde 1973. 63, respeita. Sim. Mas enfim, ele dá pra ela, né, o manto que ele tava utilizando. Depois que tu mais olhar. E esse manto, ele é muito importante depois, porque eles utilizam esse manto pra poder imobilizar um Dalek, né, mais pra frente. Sim. Enfim, conversa vai, conversa vem, a Susan vai lá, ela volta pra Skaro, volta pra Skaro não, ela já tá na Skaro, ela volta pra cidade Dalek, entrega os remédios, aí eles começam a se tratar, não sei o quê, e ela fica refém ali de novo, né, ela vira prisioneira de novo. E aí eles têm que começar a pensar, como que a gente vai escapar, hein? Como é que a gente vai cair fora? E aí, enfim, desconforto térmico, o doutor tá ali, né, na beira de morrer. E eu falo isso, beira de morrer, porque até então não existia regeneração. Até então o doutor não regenerava. É verdade, tem que lembrar disso. Na era do... Ô, Jesus! Calma, vou lembrar. Eu esqueci o nome do filho da puta. Do Hartnell, do William Hartnell. Caralho, fugiu muito o nome dele da minha cabeça. E ainda se diz Ruvian. Na era do Hartnell não tinha. Quer dizer, tinha e não tinha, né? Porque a gente também não pode falar que não tinha pensando no canon da história. Mas, pra quem assistia, não tinha. Então, aí você tá aplicando um retcon no cu, né? Porque, tipo, você tá fazendo um revisionismo histórico, na verdade. Porque a regeneração só foi inventada em 10th Planet, como uma alternativa para poder tirar o William Hartnell. Um pequeno contexto, né? O William Hartnell já estava muito doente, ele estava com dificuldade de falsas falas. Isso desde o começo. Sim. Da série, ele já tinha isso, né? E aí, vez ou outra, ele errava o nome do Ian. Às vezes ele falava Chesterton, às vezes falava Chatterton, às vezes falava Chesterfield. Ele errava direto. E aí, foi piorando com o tempo. Em The Daleks tem um erro. Quando os Daleks questionam sobre o Dr. Ian, Barbara e Susan terem remédios com eles, né, drogas com eles, a resposta do doutor deveria ser "We have no drugs". Só que aí o Hartnell, ele falou "We have no gloves". Aí depois ele corrigiu "drugs". O Hartnell, ele foi o nosso pré-Biden, né? E aí... Mas o que eu digo assim é que é porque assim, eu não tenho culpa se a série se quebra nos canon o tempo todo. Sim. Atualmente, canonicamente, já existia regeneração. Mas como a gente tá falando de um... Mas pensando tipo no recorte da época, né? Exato. Mas como eu disse, tipo, pra época não tinha isso. Exato. Pra época, esse velho tá indo de Vasco e... Exato. Mas enfim... mais pra frente, na Era do Primeiro Doutor, tem um outro momento que quase trocaram o ator, e quando chegar nesse período aí eu comento também sobre isso. Enfim, onde que estávamos? Sim, desconforto térmico, eles começam a planejar um plano pra poder escapar da prisão. E aí a Bárbara, ela tem uma sacada maravilhosa. A gente vai se juntar aqui pra bloquear aquela porta. E Susan, me dá aí teu sapato. Me dá aí teu sapato.
vou fazer lama com isso aqui. E ela faz lama com a sujeira do sapato dela e com a água que eles tinham ali, né? Pra poder, Sim. pra poder incapacitar a visão de um Dalek. Que cena, meu. Que cena, Brasil. Pois é. Pensar que naquela época bastava uma porrinha no olhinho de um Dalek. Sim, sim. Eu sinto falta, sabe, de quando os Daleks eles eram chicota e você podia derrotar eles das maneiras mais estúpidas possíveis. Eu sinto saudade disso. Hoje em dia você olha um Dalek e você pensa, ih, caralho, fudeu. Sim, sim. O que é legal também, mas na época que o Dalek era o nosso saleirinho com um do desertor de espia. Pois é. O manto que eu mencionei mais cedo, ele chega a ser importante pra desabilitar um Dalek, porque, tipo, o doutor, ele chega à conclusão que os Daleks, eles vivem ali na presente cidade porque eles dependem de correntes elétricas para poderem se movimentar pela cidade. Por isso que o chão é todo metálico, né? E aí, o manto foi justamente para isso, para isolar eles da corrente elétrica e não poder mais andar por aí. Quando o Dalek ele chega para poder dar comida para eles, o Ian ele pega uma latinha, uma latinha de Skol amassada, coloca ali na porta, né? E ela é bloqueada. Aí o Dalek vai ver, tipo assim, porra, que porra é essa que tá acontecendo? Aí pronto. É a Bárbara ou a Susan? Eu acho que é a Bárbara. A Bárbara vai lá, taca uma mão cheia de lama no olho dele. Plá! O Ian empurra o Dalek pra cima do manto. E aí pronto. Descarrilhou o Dalek. Parou. E aí, aqui é uma cena muito interessante, porque, tipo, o Doutor e o Ian, eles pegam o manto e eles retiram, eles abrem a cabeça do Dalek e eles retiram uma coisa de lá de dentro. A gente não chega a ver essa coisa, né? Mas é a primeira ideia de que não são robôs, são criaturas vivas que operam esses casulos, né? Que operam esses tanques. E isso, inclusive, vai ser, nesse próprio episódio, isso vai ser mais, digamos, desenvolvido mais à frente de uma maneira que é até, não sei se chega a ser pesado o termo certo, mas que dá um baque. Sim. Eu não lembro se na versão colorida eles mostram isso, mas... na versão original eles mostram isso, mas na versão colorida tem um momento que eles dão um take no manto, jogar no chão, e começa a sair uma criaturinha ali com os tentáculos, sabe? Não mostra ela por completo, mas você sabe que ali tá o Dalek polvo, como a gente conhece, né? Mas eu não lembro se na versão original, que foi o OI-63, tinha isso também. Então vou ficar devendo sobre isso. Eu vou talvez dar uma fake news, mas se não me falha a memória, tem. Ah, ótimo. Ótimo. Posso estar disseminando fake news, mas tudo bem, porque nesse podcast já é padrão, mas eu acho que tinha. Tem, né, o Ian se fingindo ser um Dalek, né? Fingindo que tá levando eles pra uma escolta, mover os prisioneiros para um outro canto, né? E aqui a versão colorida ela dá o seu corte mais seco, porque ela começa a ter uma sequência que você não sabe direito se o Ian está praticando como ser um Dalek ou se já está um plano acontecendo e você não está captando. E aí quando você percebe que o plano estava acontecendo já, ele já tá perto de acabar. Eu fico tipo assim, porra, quem foi o responsável por editar essa merda aqui, hein? Isso acontece dentro de uns 40 minutos, né, da história. E até então os cortes estavam indo muito bem, sabe? Estavam mantendo o ritmo da história legal. Mas aí ele começou a descarrilhar. Se não me falha a memória, é que você falou muito do bagulho da versão colorida. Eu não posso argumentar muito, amigo, porque eu não vi a versão colorida. Não, sei. Mas da versão The Original, quando eles estão nesse planinho todo, eu vou... Se tem algo que não me falha a memória é de... Eles estão nesse processo de fingir... Que é algo, inclusive, muito recorrente em Doctor Who, né? Alguém botar a roupazinha do robô e fingir que... Ai, fui sequestrado, hein? Pois olha lá. Começou com o Ian aqui, né, no casulo de Dalek. Aí mais pra frente a gente tem uma piada sobre isso em The Space Museum, onde primeiro eles colocam dentro de um casulo Dalek. Sim. A gente tem esse recurso desse casulo mantendo a Clara como prisioneira, né? Mais pra frente vai pro Capaldi. E nem só em Daleks, né? Cybermen já foram
usados nessa mesma brincadeira de botar a roupinha do robô, sabe? E eu acho que teve a versão suprema disso, que foi justamente no começo da Era do Capaldi, que foi Into the Dalek, né? Onde ele foi miniaturizado pra poder ir pra dentro de um Dalek. Sim, tem esse também. Que é tipo, é o auge do auge do auge. Ou tem quando também na Era do Capaldi ele vira e taca o foda-se pra todo mundo e rouba a cadeira do Davros. Que ele fala, agora eu que sou o dono dessa porra aqui. Ele ainda tira uma xícara falando assim, eu sou doutor e essa aqui é minha xícara de chá. Você tá se perguntando como é que eu tirei? Aceite. Exato, exato. Então é algo que você que tá entrando agora no Doctor Who, se acostume porque você vai ver muita gente entrando no... Doctor Who seria um lugar onde facilmente o Homem-Formiga teria entrado no cu do Thanos. Isso facilmente teria acontecido em Doctor Who. Olha, se fosse em Torchwood, com certeza. Com certeza. O universo de Doctor Who dá tanta brecha pra isso. Então, assim, uma certeza que eu te dou é que espere sempre o mínimo de tudo pra receber o máximo, entendeu? Exato. Mas é interessante esse comentário, né, sobre essa trope de ficar dentro de um casulo Dalek, de uma armadura Dalek, porque, tipo, The Daleks foi a história que revigorou o interesse do público com a série, né, que fez a série explodir de verdade. Ela nasceu em novembro de 63, mas foi em dezembro de 63 que ela explodiu, que ela ganhou notoriedade do público, né? Antes era, sei lá, meia dúzia de gato pingado que assistia. The Daleks era todo mundo. E aí começou a Dalek Mania, né? Virou uma febre. Todo mundo tava se metendo em casulo de Dalek, né? Tanto é que no filme Adventure Space and Time, a neta do William Hartnell, ela fez uma visita ao set fantasiada de Dalek. Sim, pode crer. Sim, sim. E aí eles viraram um ícone cultural, né? Eles são muito associados à imagem do Doctor Who, né? Como eu comentei antes. Eles viraram uma palavra no dicionário inglês. Muito... As referências, né? Ou são a Tardes ou são aos Daleks, normalmente na cultura pop. Exato. Salvo engano, tem um seriado na Netflix que é aquele One Today at a Time. Ah, sei. Que tem acho que a filha mais velha tá de doutor e a namorada dela de Dalek, ou ao contrário. Não, ela tá de Tardes. Tá de Tardes? Ah, mas tem várias, tipo, referências soltas por aí de crianças fantasiadas de... É sempre a criança nerd, normalmente, nessas coisas? É sempre a pessoa nerd. Mas tá sempre referenciado ali, sabe? Que Doctor Who aqui no Brasil, não tanto, mas lá fora é um símbolo da cultura nerd. Eu acho muito engraçado, porque mais pra frente, na Era do Terceiro Doutor, o Batman chega a ser mencionado em uma história do Terceiro Doutor, na história do Inferno, e décadas mais pra frente, no filme do Lego Batman, a gente tem os Daleks aparecendo. E sabe qual é o mais engraçado? Vou criar aqui todo o multiverso, só pra você associar. E o Batman e o Super-Homem já foram citados onde também? Exatamente, em Chapolin Colorado. O que quer dizer que Chapolin Colorado, Batman, Superman e o Doutor coexistem todos no mesmo universo. Junto com o universo de Star Trek. Tudo na mesma bolha. Enfim. O que quer dizer que os próximos contratados da Kate Stewart vão ser todos ex-Robins. Porque ficaram desempregados. E qual é o maior cabide de emprego atualmente? Exatamente, a Unity. É verdade. Unity, que por sua vez comprou a Torre Stark, comprou a Torre dos Vingadores pra poder fazer esse novo QG. Olha só. O que significa que Homem-Aranha... A tangente que isso chegou. Homem-Aranha, Homem de Ferro, Batman, Chapolin Colorado e Doutor coexistem todos no mesmo universo. Não só isso tudo, mas também os Transformers lá, Optimus Prime, Megatron, Decepticons, Autobots, toda a gangue, todos eles coexistem no mesmo universo de Doctor Who. Isso é canônico, tá? Teve um evento crossover durante a Era do Sétimo que tinha um vilão, né, muito poderoso. Eu acho que ele chegou até a fazer a aparição com os Power Rangers, mas aí pode ser um alerta de fake news. O ponto era um evento que está acontecendo em todas as propriedades que a Marvel tinha licença para fazer quadrinhos, e a Marvel tinha licença para fazer quadrinhos de Doctor Who. Então o que ela fez? Ela fez um mega evento que teve esse vilão enfrentando os heróis da Marvel, os Transformers, e ele chegou de carona nesses universos aí com o Doutor. E vale lembrar também que as Tartarugas Ninja
existem e coexistem no universo também do Batman. Ou seja, se a gente for ficar fazendo essa grande teia do que cada um tá onde, gente, fudeu. Exato, exato. A teoria final é que tá todo mundo contratado na Unity. Exato, pra você ver, Doctor Who, desde a Era Clássica, sendo a TARDIS que une todas as tribos. Amo. Exatamente, exatamente. Fugindo da Pra onde tangente. que isso foi? Pra onde que isso foi? Fugindo da tangente. Nós temos o Ian ali, né? Fingindo ser um Dalek. E aí os Daleks percebem que uma coisa errada não está certa, sabe? E aí Sim. a gangue ali do doutor conseguiu fechar a porta, mas os Daleks eles pegam lança-chamas e eles começam a cortar fora a porta. E aí fica nessa tensão, sabe? Eles estão chegando, estão chegando. E o Ian não consegue sair do casulo, ele não consegue sair da armadura Dalek, né? Doutor Ian e Bárbara. Doutor Ian e Doutor Você Bárbara. consegue, eu boto fé. Doutor Bárbara e Susan, eles pegam o elevador e vão. E aí os Daleks vão cortando a porta. Aí quando a gente pensa que eles vão pegar o Ian, né? Eles vão lá, descer a armadura, quando a gente vai ver, o Ian ele pegou o elevador no último instante e conseguiu se encontrar com a gangue ali. Graças a Deus. Não foi dessa vez que o Ian virou titular do Vasco. Mano, papo, né? Parando pra pensar o tanto de gente que quase morria por episódio de Doctor Who. Uhum. Imagina, gente. É um segundinho errado. Sim, sim. E aí, no meio disso, os Daleks, eles não são trouxas, né? Eles... Quer dizer, são trouxas, mas às vezes... Eles são trouxas, mas tem vezes que eles são um pouquinho espertos. Enquanto Dr. Ian, Bárbara e Susan estavam ali na cela, né, como prisioneiros, eles vigiavam a cela, a Susan, e aí eles conseguiram pegar muitas informações sobre os Fauns. Eles descobriram que realmente eles existem e tudo mais, descobriram a situação deles, por conta das conversas que a Susan estava tendo com o grupo. E aí eles fizeram uma carta fingindo ser a Susan e convidaram os Fauns para irem para a Citadela. Eles fizeram fake news. A primeira fake news da história foi... O primeiro gabinete do ódio. O primeiro gabinete do ódio foi dos Daleks, claramente. Exato, Doctor Who mais uma vez, inaugurando o gabinete do ódio. Doctor Who inaugura tudo, né? Não tem uma coisa. Exato. Nesse momento que eles estão aí se perpassando pela Susan e tudo mais, é engraçado porque são poucas as vezes, isso na era moderna, na era clássica tinha mais, que a gente vê, tipo, a forma de fato de interação e planejamento Dalek, sabe? Uhum. Que não fica naquela coisa só de exterminar ou vou destruir, mas que mostra ali, tipo, um ser com pensamento, que sabe ser estratégico, sabe? Muitas vezes Porque... no New Who, os Daleks estão muito caricatos, muito cartoonizados. E também eles estão muito carentes é sempre muito carente de informação. É tipo assim, eu posso te fornecer informação. E ele fala, não, agora eu quero saber, que isso? Fofoca pela metade? Que isso? 90%. Peraí, deixa eu pegar minha xícara aqui. 90% dos Companions em Doctor Who que encontram Daleks são salvos por essa de eu conheço o doutor. Você não quer saber o que o doutor tá fazendo aqui? Qual que é o plano do doutor? Você sabe qual que é o plano do doutor? Você não sabe? Eu sei o plano do doutor. Pois é. E aqui, não, aqui a gente tem Daleks estrategistinhas ali, filhos da putinha. E o meu amigo Gabriel Vinícius, eu sou um dos Whovians, né, que tá cansado de ver Dalek. Eu quero o Distância dos Lados por um bom tempo. Tô saturado deles faz muito tempo. Tanto é que, tipo assim, na era do Chibnall, né, tinha uma tradição. Uma tradição não oficializada, mas acontecia quase todo ano. De que as histórias de Ano Novo tinham Daleks. Você, galera, eba, episódio com Dalek, lá vem ele. Sim. Sabe, toda vez que chegava época de Ano Novo, eu já tava revirando os olhos, porque estavam vindo os Daleks, sabe? Eu não suportava mais eles. E eu também nunca era um episódio bom, né? Isso é outro papo. E aí o Gabriel, uma vez eu tava conversando com ele, ele falou assim comigo, olha, os Daleks, a galera não tá saturada dos Daleks, a galera tá saturada de receber histórias ruins com os Daleks.
Exato. Faz anos que a gente não recebe uma história boa com os Daleks. E olha, eu posso estar dando meu braço a torcer agora, porque eu curti bastante, né, rever The Daleks, né? Eu achei bem gostosinho ver eles de novo aqui com essa história. Cara, sim. Eu acho que o Gabriel, tipo, ele pontua muito bem quando ele diz de... As pessoas estão cansadas de... Porque assim, vamos lá. Quando foi a última história boa que a gente teve, que foi focada nos Daleks? Tipo, que o Dalek ele não foi um vilão a mais, que foi dos Daleks. Cara, bora lá. Boa. Eu não gosto dos últimos dois especiais de Ano Novo dos Daleks na era Chibnall. Resolution eu gosto, mas eu tenho muitas ressalvas. Que mais? Temporada 10, né? Temporada 36. A última do Capaldi, os inimigos finais foram os... Cybermen. Foram Cybermen. Os Daleks na temporada 35, né? A temporada 9 do Capaldi. Que o começo dela com a Missy e a Clara. Mas não é uma história de Dalek, é uma história de Davros. Não é uma história de Dalek, pode crer. Então, é a mesma situação de Genesis of the Daleks, não é uma história sobre Daleks, é uma história sobre Davros. Então, aí a gente volta pra... Eu tô pensando na outra ordem de temporadas, mas a sua também serve. Eu tô pensando... Agora a oitava. Temporada 34. Que é a primeira do Capaldi, não tem Dalek? Tem. Tem? Tem, é o segundo episódio dele, inclusive, que é o Qual? Into the Dalek. Ai, mas... Precisa comentar? Um dia comentarei. Não é que é ruim, mas não é que é bom também. Sabe? Vai, é uma história que passou de ano. É uma média 6 ali. Não sei se ficaria em média 6, eu vou ter que rever ele e vou ter que julgar ele, mas vai demorar Aí a gente volta lá pro David Tennant. O Matt Smith tem história com Dalek. Oi? O Matt Smith, eu confundi os nomes. O Dois branco magro dá uma confundida. Deixa eu ver aqui. Temporada 33, né? A última do Matt. Que sempre a temporada 7 da Moderna. Na última temporada do Matt, isso teve o quê? Asylum of the Daleks, com história de Dalek. Sim, mas eu não é nada também muito memorável. Eu não trago The Day of the Doctor pra mesa como história de Dalek, porque, tipo, The Day of the Doctor é uma história sobre Doctor Who, celebrando o legado de Doctor Who. E é muito mais uma história sobre guerra do tempo e como o Doutor lida com esse trauma até os dias. É literalmente totalmente sobre guerra do tempo e o Doutor. Exato. E os Daleks vão aparecer na história lá pelo final, sabe? Fora que eu sei dizer que os vilões principais, inclusive, são os Zygon. Pois é. Então a gente volta pra temporada 6. Ou 32? Exato. Nossa, a era do Matt Smith não... Nossa... Eu não lembro a era do Matt Smith tem tanto... Com todo respeito pra quem gosta, mas... A primeira e segunda temporada do Matt Smith tem tanta coisa, mas tanta coisa, que é aquela porra da Pandora, aquele paradoxo que vira fora do tempo, que o tempo acaba. Uhum. Aí tem o Winston Churchill no meio daquilo. Uhum. Nossa, é uma putaria. Sim. Aí vai pra temporada 5... Temporada 32 e 31, não lembro nada de The Dalek. A 31, né, que é a temporada 5 da Moderna, ela tem Victory of the Daleks, né? Que são os Daleks na Segunda Guerra Mundial. O que eu acho é um episódio legalzinho? Eu gosto. Inclusive, eu gosto da ideia de um Dalek que ele fingir ser subordinado aos humanos e ter toda aquela trama, tipo assim, eles terem criado um cenário de que os ingleses inventaram eles pra poder combater. É um episódio bom, a parte que descarrilha é o encerramento dele. É que assim, se a gente for por essa linha, a gente vai voltar já lá pra temporada do David Tennant. Eu pessoalmente não gosto do finale da última temporada dele, não gosto. Calma, mas é que o finale não é dos Daleks, é do Mestre. Não. Eu tô falando finale de temporada. Não tô falando finale de era. Ué, mas a temporada não acabou no... Isso aí é temporada de especiais, me referindo, tipo... Não, é a quarta temporada. O Mestre... O Mestre foi no puxadinho, né, depois da dona. É que o Russell ele faz uma bagunça na quarta. O finale oficial eu vou defender, eu gosto do finale da dona. Eu pessoalmente não gosto. Não gosto. Mas aí o problema é seu, né? Enfim, temporada 29. Dá pra pegar o finale da Rose. Temporada 29. Eu acho Daleks in Manhattan uma obra de arte mal compreendida.
É o que tem é o que tem o Manhattan é legal, que é o com a Marta. Exato. Manhattan é legal pra caramba, pô. Eu Que ouso dizer, é a melhor história televisionada dos Daleks. eu não vou jogar tão longe. Bora lá, Porque eu, go, temporada. eu, go, eu gosto daquele finalzinho da segunda temporada. Ah, sim, temporada Que não é 28. só sobre Dalek, né? Que é Dalek e Cyberman, mas Eu gosto. Eu também eu gosto. gosto, eu gosto. Nossa, foda-se, vai pra matar gente muito grande, mas só um parênteses. O Russell fazia um finale muito foda, tá? Nessa época. Pra mim, segunda e terceira temporada tem finales muito bons. Não, da terceira descarrilha. Você não gosta do finale do mestre? Meu amigo, Dr. Jesus. Que horror. Ah, tirando isso, tira isso. Não, Tira o. tem muita coisa que eu não Tira gosto. aquele. Tira aquele Doctor idoso também. Aquela porra de gnomo. Tem Aí o que muita que coisa. sobra? Se você Enfim. tirar quase tudo e deixar só o que é legal, fica bom. Pois é. É, que mais? Porra, É isso, é tipo. a última história é Daleks em realmente Manhattan. boa. Vamos bater o martelo em Daleks em Manhattan? Pois é, Daleks Manhattan Que ano, ainda é contestável por muita gente, que mas ano foi a a única terceira temporada de história. Doctor Who? A última história que é, posso dizer, é unanimamente boa sobre Daleks é Dalek, Qual? da temporada do Eccleston, temporada 27. Ah, nossa, verdade. Não, mas vamos cagar pro fandom e vamos na nossa opinião. Daleks Manhattan. Tá, deixa eu ver quando foi a terceira temporada, só pra... Você Foi lembra de cabeça quando 2007. foi? Então, a gente tá em 2024 menos 2007. Fazem só 17 anos que a gente não tem uma boa temporada de Doctor Who. De Doctor Who, não, um bom episódio de Dalek. Eu já ia te meter um sarrafo, porque tu falando assim, 17 anos que a gente não tem uma temporada boa de Doctor Who. Meu amigo, você viu a temporada 40? Ó, foi boa, foi muito boa, não vou falar que não, porque senão eu vou ser excomungado, mas já falei, o finale pra mim é meio broxa. Sim. O finale, o Russell deu uma cochiladinha escrevendo, Pois é, foi só o primeiro rascunho do roteiro. É... foi o que foi pra frente, aparentemente. Fugindo dessa tangente, Enorme. já teve piores. Não, É... porra, só hoje a gente já falou dos Daleks e da Marvel, DC, Chapolin. Exato. Continuando. Onde que a gente tava? Sim, a gente tem ali a trupe fugindo, a gente teve os dados fazendo fake news pra cima dos Fals. E aí os Fals, eles se reúnem na cidadela, um grupo, né? Se reúnem ali na cidadela. O líder ali, né? O deles tá lá, ele começa a se comportar como um embaixador, tipo assim, ó, meus caros Daleks, não sei o que, eu fico muito feliz dessa proposta de vocês de unificar, de reunir os nossos povos, porque somos todos um só, viemos todos de um canto só, ó, dividimos todos o mesmo planeta, não sei o que, e aí os Daleks, foda-se, vamos matar tudo. Pá, 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 pá. E vai exterminando, vai fazendo um genocídio ali. Quer dizer, Doctor Who já previa o diálogo do Lula com a burguesia. Mesma coisa. Só esse é o meu comentário mesmo, pode continuar. Fique à vontade. E o Ian, ele presencia a cena, e os Daleks percebem isso, e ele começa a fugir, não sei o quê. E eles conseguem fugir, né? Eles conseguem ir pro acampamento dos Fals. E aqui vai a minha outra crítica à versão colorida, porque aqui rola um corte violento, que tipo, quando o Doutor, Ian, Bárbara e Susan estão na cidadela, quando eles acabam de fugir dos Daleks, eles pegam o elevador e eles vão pro topo de um prédio. E eles veem de longe os Fals chegando na cidade, né? E aí eles chegam à conclusão que os Daleks chamaram eles pra lá. E aí essa versão editada, ela faz um corte que o Ian chega na mesma sala onde os Fals estão sendo recebidos. Tipo, a gente não sabe como ele chegou lá, ele chega lá do nada, sabe? Só teleporta pra lá, sabe? Aí ele presencia esse tiroteio e consegue fugir. Doutor Ian, Bárbara, Susan conseguem fugir também. E aí rola um corte onde eles estão todos já com o acampamento dos Fals. E aí a gente não vê, tipo, como é que eles conseguiram fugir da cidadela. Não teve nenhum Sim. dado de segurança ainda atrás deles, sabe? Eu lembro que no corte tinha mais deles desabilitando Daleks, mandando Dalek lá pro elevador, sabe? Todo fudido. Eu lembro que tinha mais Tinha. aplicagem. E aí cortaram muito disso, sabe? É, a intenção era de reduzirem um serial, um arco de 2 horas e 20 para 1 hora e 15.
E eu acho que eles ficaram muito concentrados em cortar pra deixar mais dinâmico. E aí tem momentos que fica muito confuso, sabe? Eu acho que se tivessem deixado, tipo assim, uns 15 minutos a mais, pra 1h30, teria dado certo. Pode crer. Mas Mas enfim, é aquilo, né? Eu vou sim ser um pouquinho chato e bater na minha tecla do também. Pra quê, né? Se ia recolorir, já recoloria a porra toda. pois é. É, é aquela coisa. Fizeram isso com uma proposta de trazer uma. De introduzir Doctor Who pra uma. A era clássica, né? Pra uma audiência nova. Já com esse hype de 60 anos de Doctor Who, não sei o que. Dararara. Só que, tipo assim, a galera que tá chegando agora em Doctor Who, ela tá chegando pra poder ver o Shuri Gatwa no papel, né? Porque ele tá simbolizando um novo começo pra série, um novo começo É massivo. isso, ó. O povo quer ver o gostoso. É isso, o povo tá querendo ver o chute sem os fatos Gatwa, sabe? É, Exato. é, Exato. teve uma galera que foi introduzida com o David Tennant lá nos especiais 60 anos, o que eu acho um grande erro, mas os especiais 60 anos eles não eram pra introduzir pra uma nova galera, era pra resgatar a galera que saiu de Doctor Who Exato, antes, exato. né? Pra introduzir a nova galera, tava lá o Chuta Gato vindo, tava lá o nosso gatinho Sim. vindo. Então, você não ia ter uma galera nova Doctor Who indo começar com o primeiro Doutor, ali em Nem 2023. fudendo. Você não ia ter. Nossa, vou assistir aqui 60 anos de série pra ver isso aqui. Pra ver o que vai dar esse tal de chute gato. Pois a iniciativa de reeditar e colorir, eu acho bacana, porque, tipo, eu lembro que na era do primeiro Doutor eu tive muita resistência pra assistir os arcos, né? Eu demorei muito a assistir os arcos dele. Eu comecei a ver o primeiro Doutor em 2013. Eu só fui terminar a era dele em 2018. Sim. E muitas vezes eu parava e depois esquecia o que aconteceu antes, aí voltava. O ritmo. Eu não estava acostumado com o ritmo ainda. Mas ficou muito grosseiro os cortes. E aí tem uns momentos que na edição eles fazem. Eles colocam tanto flashback no meio, né, pra fazer enchimento, que foi tipo assim, porra, você tá querendo reduzir o arco, mas você fica colocando flashback direto da mesma coisa pra encher linguiça? Então tirasse também, né, porra? Né? É como se estivesse insultando nossa capacidade de reter informação do que tá acontecendo. Eu me senti Viu? Você lembra que insultado. aquilo ali passou? Pois é. Tem uns momentos que os flashbacks funcionam bem. Tem uns momentos que eles conseguem intercalar as cenas que acontecem pra deixar mais dinâmico. Por exemplo, o Ian e a Bárbara preocupados com a Susan para ela chegar na TARDIS, sobre a jornada dela de chegar na TARDIS, se ela vai chegar bem, e enquanto isso ficar recortando, intercalando a jornada da Susan até chegar na TARDIS enquanto o Ian e a Bárbara conversam. Isso foi uma sacada legal. Mas quando eles começam, tipo assim, os remédios que foram deixados em frente à TARDIS, aí eles colocam a cena de novo, deles descobrindo os remédios. E isso acontece várias vezes, sabe? Em vários momentos diferentes. E fica cansativo. Eu me senti insultado, sabe? Tipo, vocês não confiam na capacidade de retenção do público? Eu diria até um pouco mais, que é. Eu só é aquilo que, como eu falei, assim, que eu já tive minhas questões com recolorir, mas eu tenho questões muito maiores com reeditar, sabe? Se você, eu entendo que talvez você queira introduzir um público mais novo e tudo mais, mas assim, irmão, na moralzinha, com todo respeito, você pode fazer a edição, deixar mais curto, mas se a pessoa for de fato pegar pra ver tudo, ela vai ter que uma hora engolir o sapo de que na era clássica é episódio pra caramba por arco, assim. Se assistir um episódio, você tem que ver 30. Sim, sim. E esse meu comentário ele se estende também, porque, por exemplo, a gente viu consequências desse pensamento de fazer de uma forma mais adaptada para a audiência atual, né? Para uma audiência que acessa muito mais o TikTok, sabe? Que tudo muito mais dinâmico, tudo muito mais rápido, pá, 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 pá. Isso foi refletido também na temporada mais recente da série, né? A temporada 40. Logo em Space Sim. Babies, a gente tem o doutor fazendo uma infodump, toda hora chama a atenção do espectador, sabe? Com alguma informação que fosse muito, muito impactante, muito relevante. Tipo assim, ei, me assiste, tá? O protagonista é traumatizado, perdeu o mundo, perdeu o celular, não tem ninguém, não sei o que, não tem dinheiro, não tem família, gente, Mas ele tem o povo. mas ele tem uma cabine telefônica. Foi um infodump tão massivo que, comparando com a primeira temporada do Russell lá em 2005, isso iria acontecer a volta de 3 a 4 episódios, sabe? Sim. Então,
é claramente feito para uma nova geração de espectadores, para uma nova audiência. Mas será que ele está subestimando demais a capacidade de retenção da atenção da audiência? Porque em Space Babies ele também tem um momento onde acontece um flashback que era completamente desnecessário, sabe? Quando o doutor vai salvar o bicho-papão e mostra um flashback dele falando pra Pop, tipo assim, porque eu sou o único de mim em todo o universo, e aí ele... Ah, ele é o único dele também, então vou ter que salvar ele. Tipo, gente, não precisava disso, sabe? Exato. E aí, isso me incomodou em Space Babies, eu comentei isso várias vezes, e eu vejo mesmo aqui, nessa versão editada de The Daleks. Tem um soninho, desculpa. Lembrei de Space Babies. Mentira, um bom episódio, tadinho. E só um parênteses ainda dentro disso que foi que você falou. Não foi nem só em Space Babies, mas em outros episódios a gente teve. Claro, com frequência menor, porque em Space Babies ele já deu 90% das informações do que era ser o doutor. Mas a gente teve pelos próximos 2 episódios ainda um pouquinho de vômito do que é, sabe? E é aquilo que você falou, parece que é uma validação constante. Claro que teve o foco de ir pro TikTok, porque a gente viu muito Doctor Who e ainda vê agora, como a retomada da série, muito Doctor Who no TikTok, o que é legal, por um lado. Claro, mas que ao mesmo tempo, entretudo todavia, me preocupa porque é aquilo, né? A fórmula não pode afetar o conteúdo. E aí, se a gente continuar, tipo, vendo episódios numa pegada, abre aspas, rápida, sabe? Ou então que tem essas informações sendo cuspidas assim apenas pra render o corte. Sim, Mas sim. enfim, saindo da tangente, voltando pra The Dalek. Pois é, né? Aí tá lá, né? Nossa gangue se reunindo com o acampamento dos Faus. E os Faus, eles estão muito... Eles pensam assim, poxa, se eles saírem de lá, a gente vai só fugir. A gente vai encontrar um novo canto pra se estabelecer, né? Nos seus nômades, não sei o quê. E aí o Ian, ele começa a provocar. Ele, tipo assim, é isso que vocês vão fazer? Vocês vão fugir? Não, vocês têm que lutar. E isso é interessante também porque também é um comentário... que ressoa muito com o doutor, né? Porque o doutor, ele tava muito tipo assim, beleza, apertou aqui, vou só fugir, né? E antes, o Ian ele dá esse puxão de orelha no doutor, tipo assim, você tem que assumir as responsabilidades dos seus BO. E aí, Sim. depois, quando o Ian ele consegue motivar os Faus pra lutarem, na verdade, pouco antes disso, né? O doutor, ele falando assim, vamos, girar pra trás, vamos, a gente tem mais pra fazer aqui. E aí o Ian, ele percebe, tipo assim, ei, eu não tô mais lá com cartucho não, cara, isso era uma revista em mim. E aí o doutor, ele se viu preso ali, sabe, de ajudar com o povo. Ele tava querendo fugir da situação, sabe? Sim. Ele tava querendo fugir, e aí por conta desse acaso, do Ian ter sido revistado, ele teve que ajudar o povo ali pra conseguir derrubar os Daleks. Só que o doutor tava fazendo isso mais um propósito de conseguir sair dali, pegar o cartucho e zarpar. O Ian é ele quem motiva os Faus a lutarem, né, a resistir. Eu comentei muito no episódio passado que a Susan, ela é um contraponto que ancora o doutor com a humanidade, né? A Susan, ela é a garota de dois mundos, né? Entre Gallifrey e a Terra. Ela fornece uma ponte entre o doutor e os companheiros dele, né? O Ian e a Bárbara, mas assim com a humanidade. Mas é o Ian que ele fornece essa ponte pro doutor para ele começar a construir sua veia mais heróica, sabe? Seu lado mais heróico. De quando a situação apertar, dar uma mão amiga para quem tá precisando. Cara, e é um elemento muito foda essa cena. Porque, primeiro, eu acho muito legal a gente ver o quanto que a série já era bem escrita, tá ligado? Uhum. Pensando nessa dinâmica assim. Que eles se atentaram em construir o personagem bonitinho. Que não é algo tão comum assim de qualquer série da época. Porque era muito comum na época ter seriado que era só sitcom e foda-se. Numa pegada muito, tipo, sem linha cronológica, etc. Ao mesmo tempo, que bate numa questão muito... Que o Ian, ele meio que...
É engraçado você ver esse começo porque meio que a gente vê um doutor e as características do doutor que a gente conhece hoje se formando, né? Uhum. A gente vê esses elementos que são centrais e que dialogam muito com quem assiste o Doctor Who hoje e vê que o doutor, ele tem um lado covarde ainda. Com certeza. Só que normalmente esse lado covarde, ele é muito mais exposto sobre uma responsabilidade. Então, o lado covarde dele dificilmente faz ele querer sair do lugar, mas normalmente ele quer tirar a companhia de lá. Uhum. E a gente vê sempre. Então, é algo. Mais um parênteses do coisas que eu gostaria de ver, de botar numa listinha, que é. Volta e meia sentir esse doutor um pouco covarde, às vezes. Sim. E eu acho muito bacana isso, porque o Doutor não seria essa figura heróica que ele é hoje, né? Que ele. Se não fosse o Ian. Exato. Não seria. Não seria. E cada companion dele, né, nessa primeira era, faz com que ajuda, balanceia a dinâmica dele, né? O Ian, ele é o herói do grupo, né? Ele é a figura heróica do grupo. A Susan, ela é o coração do doutor, né? O doutor, ele tá muito mais associado com o senso de explorar, de adentrar o desconhecido, sabe? Ele tem essa mente cientista, o Ian também tem bastante, mas quem opera mais como o cérebro da equipe é o doutor. E a Bárbara, ela também vai nessa veia heróica, né? De empatia, de sororidade. É, e justificando até o doutor ele ser esse cara, tipo, que ele quer só ver as coisas e depois sair no famoso payday, sair correndo, porque esse doutor em específico, né? Ele é o cara que ele realmente ele só é o viajante. Tipo, as pessoas têm o hábito de dizer que o doutor é só o viajante do tempo, mas esse cara ele era literalmente só o viajante, sabe? Sim, Só quero sair de férias com a minha neta. sim. É literalmente ele. Então, quando a gente vê essas posições sendo tomadas por ele, talvez quando você pega pra assistir a série agora, tendo a perspectiva do doutor que a gente tem hoje, você não entenda tanto. Mas quando você parar pra pensar em quem era o doutor naquela época, Eles vão lá, se organizam e começam a ir em direção pra Citadel, né? E nessa jornada pra ir pra Citadela, a gente tem muitas casualidades ali. A gente tem Fal morrendo ali pra um lago, né? Todo meio, sei lá, meio psicodélico. Que tinha uma criatura que pegou um Fal ali e levou pro lago. A gente tem Fal morrendo, ficando preso, fazendo rapel. A gente tem outro Fal morrendo pra uma ravina, né? Que ele e o Ian ficaram pendurados numa ravina. E aí o Fal percebeu, tipo assim, poxa, eu tô sendo peso morto da situação. Então vou me sacrificar aqui. Pega uma faca e corta fora a corda. Os Fals foram as camisas vermelhas aqui do arco. Toda vez que tinha uma morte, era de um Fal. Toda vez. estavam puramente aquele áudio do já engoli muita porra calado, já apanhei muito pelas costas, entendeu? Pois é, eles vão morrendo bastante, mas o que ajuda a ter essa alavancada de tensão. E pra época, eu imagino que funcionou mais essa questão de tensão, porque, tipo, o Doctor Who tava no começo, sabe? Você Sim. não tinha tanto. Você já tinha um certo apego com o Doutor, com o Ian, com a Bárbara, por conta de episódios passados, mas a série tava muito no começo, sabe? Tudo era muito incerto. Você não tinha a certeza da impunidade ali em cima deles. Sim. Fora que mais tarde, na era do primeiro Doutor, a gente tinha Companion morrendo do nada. Mais pra frente, né, a Catarina ela viaja com o Doutor e ela dura nem um episódio inteiro completo. Ela morre. Eu gosto de pensar sempre no sentido, claro, do que levou isso a acontecer, mas eu gosto de pensar nos pesos. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pensar nos pesos das questões, das histórias dentro do universo, sabe? Uhum. Tanto que eu já falei contigo, como por exemplo, me incomoda um pouco tudo que rolou no fluxo ter sido deixado meio de lado. Sim. Porque as coisas têm peso narrativo, igual essa questão da Companion que fica meio episódio, praticamente, Sim. e vai de base. Que é algo até que abre aspas comum, né? A gente ter Companions só de um episódio. Uhum. E normalmente eles vão de Vasco. Sim. E que vira uma tradição e um hábito da série, de certa forma, mas que pra época é igual você disse, era tudo muito impune, porque não sabia nem se a série ia ser renovada. Exato. Então a gente não tinha esse senso de impunidade, né, pros protagonistas ali. E a gente
via os danos que eles recebiam ter impacto ao longo da história. Quando o Ian é paralisado, ele demora pra voltar a se movimentar, pra poder correr. Ele demora. Enfim, Doutor e Susan são raptados, eles ficam presos. Eles conseguem... os dados eles estão prestes a lançar uma bomba de nêutrons, porque, tipo, antes eles pegaram os remédios dos FAOs e eles começaram a fazer experimentos, né, em si, e perceberam que, na verdade, isso estava matando eles e que estava começando a se espalhar entre eles, né? E eles percebem, não é a radiação que era um perigo para eles, na verdade, era uma coisa benéfica para eles. E eles queriam aumentar a dose de radiação. Então, para isso, iriam replicar o que foi feito há 500 anos atrás. Iriam tacar uma nova bomba de nêutrons. Sim. E é aquele famoso momento de fudeu geral. Pois é. Aí, enquanto isso, tem lá uns FAOs na floresta com uns espelhos gigantes, né, apontando para a torre dos Daleks, causando interferência, não sei o que. E a gente tem o Doutor e a Susan em um painel de controles. Ele consegue fazer interferência nos sistemas dos Daleks, usando a chave da TARDIS, dando curto-circuito. Só que eles são pegos, são presos ali dentro da Citadela. E aí Ian, Bárbara e muitos FAOs começam a entrar na sala. Fica uma situação muito tensa, porque os dados eles vão fechando as comportas, as portas, né? À medida que a contagem agressiva vai passando. E aí as portas vão fechando, eles vão tendo que se espremer para debaixo das portas. Vai chegando o Dalek, não sei o que. E FAO morrendo pra caramba. Pá, 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 pá. E, nossa, é muito FAO morrendo. É uma morte atrás da outra. Sim. Susan e Bárbara conseguem soltar o doutor e tudo mais. E o doutor, um dado que a gente chega a fazer uma pergunta pro doutor é uma... Putz, esqueci o que é. Usando todo o resto que me tem de memória do episódio, pera aí. Foda-se, não é importante. Enfim. Você genuinamente cogitando fazer isso foi ótimo. 1 minuto de silêncio. Enfim. E aí eles conseguem, né, resolver a situação e a Citadela fica inativada, fica inoperável daí em diante. E a situação resolvida, né, com o FAO jogando um Dalek pra cima de um computador, né, e bem antes da explosão começar, o computador ele explode, não sei o que, e interrompe tudo, né. É um clássico do sci-fi. Você não consegue resolver as coisas manualmente, destrói tudo que é circuito que resolve. Sim, é o básico do básico de Doctor Who. Ou é isso ou explode tudo. Exato. E aí a gente tem os FAOs, eles conversando com o doutor, com os companheiros, né, sobre a situação, não sei o que, fazendo uma recapitulação. E aí o doutor começa a falar, né, sobre que eles agora têm a possibilidade de encontrar a sua verdade, de se redescobrir como povo, sabe? De explorar melhor o planeta, não sei o que. E aí uma moça, ela fala assim sobre faz uma pergunta, né, sobre o doutor, e o doutor fala, não, a minha verdade está nas estrelas e eu devo sair por aí pra explorar. É um discurso muito bonito que ele faz. Cara, se tem uma coisa que o doutor sabe fazer é discurso bonito, né? Menos a 13ª. Para, tadinha. Não era tão ruim assim também. A culpa não é do sistema, são das pessoas que exploram o sistema. Cara, mas veja por um lado, é que ela era loira. Entendeu? Foi isso que complicou. Se fosse ruivo ou ruiva, como o doutor sempre quis... Nem toda loira, mas sempre uma Nem loira. Toda loira, mas sempre uma loira. Exatamente. Nossa, como o Doctor... Que ódio do Chibnall por me fazer usar esse estereótipo em cima da Jodie. E ela nem é loira, coitada. O velho que deixou ela loira. Enfim, e é isso, né? E aí, mais uma vez, o doutor, ele vai lá, desmanteliza a TARDIS, mais uma vez falando assim, pessoal, agora vai, hein? Agora a gente para em Londres 63. E... Tamo quase lá, hein? Agora vai. Fé aqui no velho que vai. E aí a TARDIS começa a dar defeito, não sei o que, a TARDIS fica à beira da destruição. De novo, né? Quando a TARDIS não está, né? Pois é. Isso era uma coisa muito, muito comum, né, na época do Hartnell, até um certo ponto na era dele, do segundo, que, tipo, todo arco dava gancho pro próximo, né? Sim, isso que era tudo numa linha só, praticamente. Pois é. Ainda bem que eles largaram disso um pouco antes da era do terceiro chegar. E voltaram depois com o tal de fluxo.
Estamos no total de 0 dias falando do Cristina, um recorde total de 0 dias. Estamos, nossa, eu acho que um dia a gente tem que fazer um podcast dedicado a Chris Chibnall. E com certeza irá existir, mas vai demorar ainda. Vai, vai. É que assim que chegar na era dele, vão ser vários podcasts dedicados. Exato. Enfim, né? Saindo da tangente, The Daleks! Este foi o lendário arco, né? Que fez o público ter um interesse, né? Que fez o interesse massivo em cima da série, que inaugurou a Dalekmania, né? E fez o Doctor Who virar um sucesso. Tanto é que quando saiu uma Doctor Who Magazine com uma tirinha sobre os 60 anos de Doctor Who, tinha um Dalek roubando um bolo de aniversário com 60 anos. E aí os outros falam assim: ei, o aniversário é nosso, não é de vocês. O de vocês é só em dezembro. Justo, justo. Pois então, meu caro, qual seria a sua nota para The Daleks? The Daleks. The Daleks é... Cara, The Daleks é um 10 de 10. Porra, um episódio... Tem uma história, e história no sentido histórico, tão importante pra série, e que não à toa. Sabe aquele áudio da Isabela Boscov, que ela termina falando porque é bom mesmo, sabe? Que é a queridinha da academia. The Daleks é a queridinha da academia, mas não é forçada, é porque é bom mesmo. Sim, sim. Eu vou dar uma nota um pouquinho menor. Dá uma nota 9. Eu gosto bastante desse arco, é um arco muito gostoso, muito bem feito. É muito elegante, muito charmoso. Mas eu não dou um 10 porque eu sinto que ele tem barriga. Ele tem momentos que se estende demais. Isso é muito comum na era clássica, de ter histórias que são mais longas do que realmente deveriam ser. The Daleks é um arco de 7 episódios, gente. Não precisava. Tanto é que uma versão editada dele colorida existe, né? Sim. E é engraçado que é onde o original peca, que é excesso de tempo, o outro peca também, que é na falta de tempo, né? É um contraste assim, muito grande, sabe? E por conta disso, eu tenho que dar 2 notas. The Daleks 63 é um 9, mas The Daleks 2023 é 6,5. Rapaz, a versão editada tá tão... Pois é. Mas não corriga nem nada, não fez uma lipo. Tipo, ainda é uma história boa, ainda é uma história que eu me diverti, mas os cortes foram tão grosseiros, foram tão secos que é fácil de se perder, sabe? E tem uns momentos que fica tipo assim, que porra é essa que tá acontecendo? Como é que eles teleportaram daqui pra lá, sabe? Cadê a fuga? Cadê o momento deles planejando, sabe? Tem isso. Tem a questão também da escolha deles de colorir os cenários. Por exemplo, o chão da tarde sendo azul, mas principalmente a ambientação de Skaro, ela é muito cagada por conta dessas cores, porque, como eu falei mais cedo, a floresta que era pra ser morta, petrificada, ela tá mais colorida, ela tá com mais cor no cinza do que deveria ter. Mas e pra piorar ainda mais, Skaro é pra ser cinza, é pra ser prata, sabe? É pra simbolizar frieza, a ausência, sabe? Um certo vazio que o ódio, que somente o ódio proporciona. E aqui na versão colorida a gente não tem isso. A gente tem o chão e muitas paredes sendo um azul prateado e as portas, os corredores sendo dourados. E os painéis de controle dos Daleks sendo todos coloridos. Mas, tipo, que porra é essa? Mas é aquilo que eu comentei, tipo, quando eles fizeram e gravaram, projetando pra gravar em preto e branco, aí eles pensaram no design pra transparecer as cores que eles queriam em preto e branco. A galera que fez a coloração devia ter se atentado a pensar na estética visual que o designer inicial propôs, sabe? Igual você falou, era pra ter uma aparência cinza, quem fez a coloração tinha que ter pensado que a aparência tinha que ser cinza. Pois é essa minha crítica com a versão colorida, porque eles ficaram muito fissurados em vamos recriar as cores originais como eram quando gravaram, ao invés de o que era a intenção de ser transmitido caso tivessem um dinheiro pra fazer colorido, sabe? Porque como eu comentei mais cedo, eu tô aqui pra assistir uma história onde 4 viajantes estão perdidos em um planeta inóspito e morto. Não uma peça de teatro. Exato. Eu não tô aqui pra ser o cenário. Eu não tô aqui pra ver um cenário, sabe, ao vivo. Eu tô aqui pra ver uma história. Pra entrar na aventura. Pra imergir, sabe? E isso de tentar recriar o cenário como ele era no estúdio
ele afeta muito na imersão com a história. É uma coisa que não condiz com a outra, sabe? Pode crer. Não, é isso mesmo. Mas é isso. Eu fui aqui o host da vez, Rafael Wayne. Vocês podem me encontrar no Twitter e Instagram. Twitter, @Rafael_Wayne e Instagram, @Rafael Wayne, com 2 Fs nas 2 contas. Eu fui Abel Alves e espero continuar sendo a pessoa que menos contribuiu com esse podcast hoje. E você pode me encontrar através do Instagram, @AbelAlves_, eu, ou então através do Twitter, @eu_Abel Alves. Não esqueçam também de acompanhar as redes sociais do Blue Box Cash, Twitter e Instagram, @Blue Box Cash. Na descrição do episódio vão ter links das redes sociais aqui de cada um, do Blue Box, e também vai ter link de acesso para as histórias, tanto a versão original de The Daleks quanto a versão colorida. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado a gente aqui nesses comentários. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!